A próxima palestra abordará sobre a importância dos plásticos rígidos e de engenharia na vida moderna, que será apresentada por Júlio Arada, doutor em nanociências e materiais avançados. Seja bem-vindo, Júlio Arada. Boa palestra. Bom dia. Obrigado pelo convite para participar desse 4º Congresso Brasileiro de Plásticos. Então, vamos tentar abordar o assunto que me convidaram a falar sobre os plásticos rígidos e os plásticos de engenharia. Eu estou aqui pela Plastic Experience, que nós montamos uma plataforma para promover o conhecimento sobre o estudo dos plásticos. Então, a importância dos plásticos rígidos e de plástico de engenharia na nossa vida, ou seja, na nossa vida de ser humano. Então, para fazer essa iniciação, eu gostaria de mencionar alguns itens que consideramos importantes, que é sobre o grande crescimento populacional que ocorreu depois de 1800 até hoje. Então, nós estamos falando de um crescimento exponencial de 7 bilhões de habitantes. Em torno de 1800, nós tínhamos 1 bilhão de habitantes, e hoje, 2020, estão em torno de 8 bilhões de habitantes. Esse crescimento exponencial foi devido, que nós falamos, não? Aqui eu estou sempre... Então, o crescimento populacional, vamos tentar aqui ver, que eu não consigo ver a tela inteira, nosso crescimento foi devido à evolução dos alimentos. Então, o alimento estava melhor disponível, dentro desses dois últimos séculos, com uma grande variedade, uma grande quantidade que nós precisamos de alimentos, e da grande, que nós costumamos falar, desculpe, que é o nervosismo inicial aqui, é sobre a proteção desses alimentos para nós consumirmos no nosso dia a dia. Ele vem lá do campo até chegar à nossa casa, ele deve estar muito bem protegido. Então, vai a grande evolução do fornecimento de alimentos. Depois veio o nosso crescimento foi devido à evolução da medicina, com novos medicamentos, né? As novas próteses de nossa proteção física, por exemplo, as próteses para a fêmur, a prótese para próteses físico-mecânicas e as nossas proteções físicas. E tudo isso nós precisamos de alguma maneira fazer esse transporte. Então, nós temos que analisar também a grande evolução do transporte que houve nesses 2 últimos séculos. Então, a evolução do transporte férreo, da ferrovia, do transporte fluvial, do transporte terrestre e do transporte aéreo. E também a grande evolução na área de comunicação. Então, nós precisamos de nos comunicar de maneira bastante rápida. Essa comunicação era feita através de fios metálicos ou fios não metálicos, e também através da transmissão de sem fios. Então, nós temos que fazer um controle dos comprimentos das ondas. Então, essa foi aqui. Então, devido a essa evolução desses 2 últimos séculos, nós vamos avaliar aqui a evolução de 1850, que é o período avaliado, de 1850 até 2020. Então, foi devido ao fornecimento de alimentação, a segurança, que nós falamos que é a medicina, na parte de transporte, a parte de informação, e nós estamos agora no boom da evolução de novos tipos de alimentos que devemos fornecer. Tá? Então, desculpe aqui. Então, vamos mostrar inicialmente aqui de maneira bastante resumida as fontes energéticas que nós começamos a ter, e aí, em função dessa fontes energéticas, nós fizemos a nossa revolução tecnológica. A primeira fonte energética que nós conhecemos é o fogo. E o fogo vem da onde? Então, lá nos primórdios da humanidade, após o domínio do fogo, então, a primeira fonte energética é o fogo, que normalmente nós consideramos que vinha da madeira. Se a queima da madeira, nós tínhamos calor. E com o calor, nós começamos a fazer a nossa grande revolução tecnológica. Tenta diminuir um pouquinho a tela, isso. Então, um pouquinho menor, se vocês conseguirem aí. Então, a primeira fonte foi a madeira, que foi a evolução, isso, grato. Então, foi a revolução industrial quando apareceu a tecnologia do vapor. Então,
Com o vapor, nós desenvolvemos todos os nossos tiares para a confecção de roupa, no meio de transporte, que foi o barco a vapor e as locomotivas. Isso lá no início, no meados de 1800. Com a escassez da madeira, então nós começamos a achar uma outra fonte energética, que foi o carvão mineral. E nesse ínterim, houve a grande revolução da eletricidade. Então, com a queima, com o calor, nós começamos a melhorar fazer a melhor exploração do aço, do metal, transformando aços de melhores qualidades. Então, veio a revolução da eletricidade, veio a comunicação, e veio telefone, fax, o rádio, a TV. Então, foi essa uma das revoluções que apareceu com essa fonte energética. E a próxima que nós vimos lá no início de 1900 foi o petróleo. Com o petróleo veio um detalhe bastante importante: isso aqui não está em muita escala de tempo real. Então, do petróleo viemos a revolução automotiva. Então, foi a exploração do motor à explosão. Aí nós tivemos tipo de combustível, gasolina, querosene, diesel e assim por diante. E, em função do petróleo, também tivemos os derivados químicos. Então, são vários produtos químicos. Aí também apareceu a produção em série, que nós falamos na época do Ford. E tá aí, nesse ínterim, no comecinho de 1900, apareceu os plásticos. Nós chamamos tecnicamente, de polímeros. Nós estamos na outra evolução tecnológica, que é o aparecimento. Agora nós estamos explorando o gás natural e a hidráulica. Então, aí nós estamos acompanhando a revolução da informação, que está utilizando a fibra óptica. Aí veio, aqui, a robotização, a utilização do celular e do computador. A outra fonte de energia que nós estamos hoje é a revolução da energia, devido à energia solar, energia eólica, energia renovável, que hoje é o nosso qualquer luxo hoje. Então, nós temos painéis solares, a engenharia genética, engenharia renovável, mas já estão partindo para um outro tipo de fonte energética que nós vamos começar a analisar com bastante critério. Eu costumo aqui com meus amigos chamar isso de como a fonte energética do chão: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Aí nós estamos pensando na evolução dos alimentos. E com essa revolução dos alimentos, nós temos que pensar, então, na economia circular, que todo esse material que nós fomos desenvolvendo praticamente virou, entre aspas, resíduos. E esses resíduos deverão ser reciclados. De maneira resumida, seria essa a grande evolução. Então, não esqueça que tem uma outra energia que nós não estamos abordando aqui, seria a energia nuclear e a energia quântica. Então, são detalhes bastante interessantes a serem, pelos nova geração, começarem a estudar um pouco sobre isso. Não esqueça que o nosso plástico não tem... O ano passado, fizemos a comemoração de 1 século de existência. Então, vamos enfocar para nós no plástico. Então, o plástico é dividido em 2 grandes grupos, vamos chamar assim: os polímeros rígidos, que vamos chamar de polímeros rígidos, e polímeros flexíveis. Mas, tecnicamente, nós falamos polímeros amorfos e polímeros semicristalinos. Então, os polímeros amorfos são, no nosso caso aqui, serão que eles têm a estrutura molecular sem ordenação. Nós chamamos de polímero amorfo, e polímero cristalino, quando tem uma certa cristalinidade. Então, para fazer uma divisão aqui. Então, semicristalino, normalmente nós falamos flexíveis, e os polímeros amorfos são os polímeros rígidos. Então, não esquecer desse detalhe, que eu vou falar somente sobre polímeros rígidos e alguma parte aqui que são os plásticos de engenharia. Então, nós começamos a analisar as propriedades físico-mecânicas dos materiais. Então, os plásticos têm um módulo elásticos, rígidos, bastante alto, enquanto que os polímeros semicristalinos, os módulos são razoavelmente menor que os polímeros amorfos. E para começarmos a classificar dentro dessa pirâmide aqui, os nossos plásticos de engenharia, quando o plástico suporta uma temperatura de uso acima de 100 graus, nós já começamos a considerar como o plástico de engenharia. É sobre essa família aqui que eu vou tentar abordar com você. E quando o plástico começar a suportar uma temperatura maior que 140, nós já falamos em outros plásticos de alta performance, e acima de 250 nós já falamos ultra polímero. Então, aí, para naves espaciais, são os
superpolímeros que nós temos que avaliar. Certo? Então, como que nós precisamos definir os materiais? Tenta me enquadrar para mim os fatores elementares que nós temos que analisar para produzir uma peça plástica. Alguém da técnica consegue centralizar isso para mim? Os fatores elementares para uma produção de peças plásticas, não conseguiram por lá, então voltamos para cá. Então, imaginemos aqui, então, algumas utilidades domésticas, né, utilizando o que podemos utilizar peças plásticas. Tá? Então, nós temos que analisar as condições que nós vamos utilizar. Então, para quem possa fazer a seleção dos materiais, temos que conhecer as propriedades físicas, as propriedades mecânicas, as propriedades elétricas, as propriedades químicas, as propriedades térmicas dos materiais. Em função dessas propriedades materiais, nós vamos tentar escolher qual é o material mais adequado para a nossa determinada utilização. Vamos falar aqui, por exemplo, aqui na nossa utilidade doméstica. Então, se eu for utilizar, vamos escolher o plástico para a nossa utilidade doméstica, por exemplo, numa geladeira, num freezer, num chuveiro elétrico, num micro-ondas, numa lavar-roupa, um porta-papel higiênico, ou nos nossos eletrodomésticos aqui, hoje nós falamos um processador e numa panela. Então, quais são as características importantes que eu vou tentar utilizar para fazer o uso do plástico? Então, preciso conhecer as propriedades físico-mecânicas elétricas. Em função disso, nós vamos analisar as características que eu vou tentar me direcionar para cá, para os polímeros rígidos, ou seja, os polímeros amorfos. Qual é a grande característica dos polímeros amorfos? São que o índice de contração deles são bastante menores que polímeros semicristalinos. Polímeros amorfos têm um índice de contração aproximadamente 0,5% a 1%, enquanto que o polímero semicristalino acima de 1% e abaixo de 3%. Então, na hora que eu fazer alguns tipos, por exemplo, encaixe de peça, eu preciso de um polímero bastante rígido, que eu consiga ter a boa encaixe de montagem. Então, o primeiro polímero que eu vou falar para vocês, por favor, centralizem aí, que agora eu estou sem controle na minha mão, que a apresentação está. É o PVC. Então, o que é o PVC? O PVC é um polímero amorfo que vem da combinação do eteno mais o cloreto de vinilo. Então, é um polímero. Vocês conseguem centralizar para mim a imagem aí, técnica, o pessoal poder acompanhar o meu raciocínio. Então, é um polímero que tem uma excelente resistência a reagentes químicos e a ação a fungos, devido à presença do cloro, bactérias, insetos roedores. Então, é um elemento acústico, e bom isolante térmico também. Então, ele é reciclável. É a grande utilização para o PVC, no caso aqui, que a gente começa a falar muito no sistema de saneamento básico. Então, como é que nós conduzimos nossa água para a nossa residência? Através de tubulações. As tubulações antigas eram feitas de ferro e o esgoto feito de manilhas. E hoje nós fazemos tudo de plástico. Porque o plástico é uma matéria bastante resistente, inodoro, né? E fácil de fazer toda a sua manutenção. Então, o PVC é muito utilizado nessa área aqui. E também o PVC é muito utilizado na área para fazer os aterros sanitários, fazer toda a lona de impermeabilização. Atualmente o PVC está sendo substituído pelo polietileno, devido à sua densidade, mas ele tem as suas características físico-mecânicas superiores ao polietileno. Por exemplo, em cortinas de janela, essas cortinas são feitas atualmente em PVC. Então, o PVC, que a turma fala tanto mal dele, mas na verdade é um dos melhores materiais, principalmente que nós usamos na área médica, por exemplo, na bolsa de coleta de sangue, ou na utilização de soro, todos esses elementos aqui são feitos de PVC. Para a embalagem de comprimidos, também é utilizado o PVC. Forros de isolação são feitos em perfis de PVC.
As botas, que antigamente nós falamos que era de borracha, atualmente são em PVC. Em outra aplicação do PVC, que nós vimos muito é na parte de conduítes, né? Então, no recobrimento de cabos e fios elétricos. E também, principalmente, na construção, que a gente nós chamamos de cordão umbilical para a exploração de petróleos e na confecção de cabos ópticos. Então, esse é um material bastante utilizado, que é o PVC. O consumo do PVC dentro da família do plástico é em torno de, dos nossos polímeros, em torno de 14% dentro do nosso mercado brasileiro. Nós estamos falando em torno de 6 mil, em torno de mais ou menos de 700 mil toneladas anos de PVC. O material mais utilizado, um parênteses aqui, o material mais utilizado dentro do termoplástico é o polietileno, em torno de 35%. Logo em seguida vem o polipropileno, em torno de 21%. Somando esses dois polímeros semicristalinos, já dão 56% de consumo. E o resto virão nossos poliplásticos de engenharia e nossos polímeros, poliestireno, PVC e PET, tá? Que nós vamos falar logo em seguida. Então, essa é a grande utilização do PVC. E o próximo polímero seria o poliestireno. O poliestireno, então, é uma reação química do eteno com o benzeno. Então, eu tenho o vinilbenzeno e, por sua vez, nós fazemos o poliestireno. Ele tem muita boa resistência. Então, onde é que é utilizado mais o PVC? Então, o PVC é muito utilizado como na construção civil, né, como um material isolante, que é o famoso que nós chamamos de EPS ou do XPS. Então, o poliestireno convencional ele é utilizado na fabricação do EPS, que nós chamamos de isopor, ou nos XPS, que nós fazemos essas bandejinhas descartáveis utilizadas para embalar nossos alimentos. Não esqueça que o poliestireno é um material bastante utilizado nessa área aqui, mas não esqueça que eu estou usando pouco material plástico e acima de 96% é ar nesse tipo de embalagem. Então, essa é a grande vantagem da utilização de um poliestireno. Ele é totalmente reciclável, descartável. Também ele é muito utilizado em construção civil. Então, hoje, para fazer casas populares, nós sugerimos a utilização, principalmente nas zonas quentes, temperadas, a utilização de paredes feitas em EPS. E também o poliestireno é muito utilizado em produtos descartáveis e artigos escolares. Vocês estão vendo que as nossas canetas esferográficas são feitas pelo processo de injeção, não de espumação, de poliestireno. Nós vamos chamar que é o poliestireno cristal. Então, artigos escolares, caixetes, bijuterias, por exemplo, são feitas em poliestireno de uso geral ou poliestireno cristal. E outro tipo de poliestireno muito utilizado de maior volume é o poliestireno alto impacto. Então, o poliestireno alto impacto é a reação química do eteno mais o polibutadieno. Então, eu enxertando o polibutadieno numa estrutura de dieteno, eu vou ter o nosso poliestireno alto impacto. Ele é muito utilizado nas embalagens alimentícias, principalmente termoformadas, e em copo descartável, que é o nosso embalagem para tomar o nosso cafezinho no nosso dia a dia. E é outro tipo de embalagens sopradas, que é feita, por exemplo, nos nossos iogurtes. Tá? Então, só um detalhezinho aqui, que é tirando um pouco a má imagem que o poliestireno tem, que quando os leigos dizem que o poliestireno pode emitir alguns tipos de produtos ofensivos à saúde. Então, o questionamento que muitos fazem é que se eu colocar um cafezinho quente aqui, eu vou liberar algum tipo de resíduo nocivo à saúde? Com certeza não. O poliestireno, mesmo com a exposição a 60 graus, que é a temperatura normal de uma bebida quente, não vai liberar nenhum volátil presente na molécula. Porque o poliestireno vai somente a plastificar acima de 180 graus. Então, como é que eu vou liberar esses voláteis que os nossos leigos
fala muito sobre o polistireno. E a outra utilização do polistireno, alto impacto, também é muito utilizada em eletrodoméstico. Então, toda a nossa carcaça interna de uma geladeira, de um freezer, é feita em polistireno alto impacto. Depois, o outro produto que logo em seguida vem da linha, né, nos polímeros rígidos é o SAN. O SAN já é um plástico considerado um plástico de engenharia, que é a combinação do estireno mais o acrilonitrila, que é uma borracha termoplástica. Então, a combinação desses me dá o SAN, que é muito utilizado em nossas utilidades domésticas, no copo de liquidificador, assim, no multiprocessador, e bateria estacionária para armazenamento de energias. Tá? Então, estoque de energias elétricas através de bateria, a caixa transparente é feita em SAN. Tá? E outro produto logo em seguida que nós falamos dos polímeros rígidos é o ABS, é o acrilonitrila butadieno estireno. Então, o estireno me dá processabilidade e baixo custo, o butadieno vai me dar resistência, impacto, flexibilidade, e o acrilonitrila vai me dar resistência química, que o produto necessita, uma resistência ao risco e dá brilho e dá rigidez. Então, o ABS é muito utilizado em CPUs, né? Centrais de computação, nossos eletrodomésticos, por exemplo, no aspirador de pó, em teclados, né? Telefones, em muitos brinquedos e monitores de nossos computadores. Né? Desculpe de novo, que aí a questão mais... E outra grande utilidade do ABS é nos aparelhos telefônicos. Por que eu não poderia fazer o aparelho telefônico com polistireno alto impacto? Devido à resistência química que esse aparelho deve ter, a resistência ao ácido úrico, que nós, ser humano, temos muito na nossa palma das nossas mãos. Também o ABS é muito utilizado em maleta para transportes. Nossas maletas de viagem são feitas em ABS, spoilers para veículos, soprados são feitos em ABS. O ABS é muito utilizado na área de cosméticos. Então, todos os cosméticos que requerem muita beleza são feitos em ABS, principalmente ao seu brilho. Tá? Outro mercado que o ABS atua muito é na área de esporte e lazer. Então, por exemplo, umas flautas aqui, e, por exemplo, nos ferroramas, autoramas, o Lego e assim por diante são feitas em ABS. Tá? E outro material logo em seguida, que é um polímero amorfo, que é o policarbonato. Aí o policarbonato é a reação química do bisfenol A com carbonato. Não esquecer que o policarbonato nada mais é também que um poliéster. Ele tem uma resistência maior que 230 vezes mais resistente que o vidro e 40 vezes mais do que o acrílico. É uma transparência próxima do acrílico e tem uma altíssima resistência à temperatura de deflexão térmica. A utilização básica do poliestireno alto impacto seriam em faróis de veículos, em aparelhos médicos de filtração de hemodiálise, né? Cabos de ferramentas, essas ferramentas elétricas manuais são feitas todas em policarbonato ou a blenda de policarbonato com ABS. Escudos de proteção e na parte de painéis de automóveis e também em utilidades domésticas, em alguma parte de cortinas, nos escudos de polícias, né, escudos de proteção, e óculos de segurança são feitas em policarbonato. Antigamente, eu digo, 15 anos atrás, os garrafões de água eram feitos todas em policarbonato. Hoje estão sendo substituídos pelo polipropileno. E também a utilização do policarbonato em domos, né, em área de proteção, em estádios de futebol, em proteção de escadaria, e nos capacetes, tanto os esportivos quanto os de segurança, e essa é uma grande utilização do policarbonato. O tempo urge, vamos voltar aqui. Então, o próximo elemento, que
está nessa apresentação, que é o polietileno tereftalato, que é considerado um plástico de engenharia. Aí existem duas maneiras de processar o policarbonato. Então, depois do processamento do plástico, do polietileno tereftalato, nós podemos que ele é um polímero amorfo ou um polímero semicristalino. Isso depende das condições de processamento. Tá? Então, nós vamos aplicando na grande aplicação, vocês estão mais interessados. Então, a aplicação do PET, normalmente também, hoje, ele é muito utilizado em óculos esportivos, na área de proteção de esportivo, nos óculos. Então, hoje são feitas em PET, em artigos de esporte e lazer, são PET. É um material não quebradiço, então até é preferencial do que utilizado policarbonato, porque na hora que ele quebrar, ele não vai deixar farpas, ou seja, partes pontiagudas. Tá? E é um material totalmente reciclado, mas o que nós vemos mesmo, a aplicação do PET está na embalagem de alimentos hoje. Então, praticamente as embalagens sopradas são feitas em PET. Vocês estão vendo aqui vários frascos de bebidas, dos ketchups e maionese hoje são feitas em PET. Também já se fez garrafão de água em PET, que era injeção sopro. As embalagens de alimentos para os bolos, né? Nossas bomboneres, nossos doces, na embalagem do nosso famoso o frango assado e embalagem de doce. Então, essa é a grande aplicação do PET hoje, com essa excelente propriedade, principalmente de transparência. A outra aplicação que estamos vendo aqui, que eu demonstrei aqui, é a parte de, em um supermercado que eu tirei as fotos, na diversas aplicações das embalagens de PET. Então, um processo de termoformagem. E o PET também é muito utilizado, gente, não esquecer que nessas placas de proteção em supermercado. Então, todas essas placas transparentes hoje são feitas em placas de polietileno tereftalato. Tá? É tanta informação que a gente não deve ter onde colocar. E o próximo plástico de engenharia é o nylon 6 e o nylon 6,6. O nylon 6 vem da caprolactama, que aí nós abrimos o anel e fazemos o nylon 6. E o nylon 6,6 vem da reação química do ácido adípico com a hexametilamida e nós fazemos nylon 6,6. Então, o nylon 6,6 quer dizer 6 carbono aqui, mais 6 carbono aqui. Enquanto que o nylon 6 só tem 6 carbonos. 5 aqui, mais um aqui, dão 6 carbonos. Tá? Então, essa é o nylon. Então, e o nylon é muito utilizado, principalmente como plástico de engenharia, na área de construção dos conduítes do ar quente após a explosão do combustível. Então, nós utilizamos muito o nylon nesta área de automotivo. Também o nylon também é muito utilizado, que não está nesse slide, está em outra apresentação. O nylon também é muito utilizado nas linhas de pesca, gente. Então, o nylon também é muito utilizado na área têxtil. Então, a grande aplicação do nylon é na área têxtil, que é considerado também como um excelente material. Outra aplicação que o nylon aparece, que a gente não dá muita atenção, são essas presilhas de fixação. Então, vulgarmente, nós chamamos de enforca-gato. As buchas de fixação de paredes devem ser feitas em nylon e não em outro material termoplástico, devido ao problema da grande resistência mecânica de ele ter uma certa propriedade de aderir junto ao combinar, entre aspas, com o concreto. Então, ele consegue segurar pesos muito maiores do que se fosse utilizado um material termoplástico convencional. E outro material que deve aparecer para nós é o acrílico. É um polímero amorfo. Tá? E o acrílico é muito utilizado, que é a reação da polimerização do metacrilato de metila, que nós fazemos polimetacrilato de metila, o polimetilmetacrilato também, vulgarmente chamado. Ele é muito utilizado em cabos ópticos, né? Em peças de decoração. Então, as peças plásticas que nós vemos por aí, bastante elegantes, são feitas em os troféus, né? De competições
que temos por aí na premiação, são feitas em acrílico, devido à tua beleza estética. Ele é muito utilizado também na lanterna traseira dos veículos, devido à sua boa condutibilidade, propriedade, não, condutibilidade de transmissão óptica. Então, na hora que você tem que ter algum reflexo de brilho, por exemplo, é melhor ter o acrílico do que um policarbonato. É por isso que normalmente o acrílico é utilizado na lanterna traseira dos veículos, enquanto na parte dianteira que nós utilizamos o policarbonato. Então, não esqueça que o policarbonato tem uma pequena desvantagem, que ele não tem muita resistência aos polímeros aromáticos. Então, normalmente, os faróis de veículo, um complemento para nós, ele sofre uma cobertura de silicone para que ele tenha resistência a esse tipo de solventes, gasolina, querosene, assim por diante. E outra grande aplicação do acrílico, ele é muito utilizado em banheiros de hidromassagem. Na verdade, a carcaça inteira da banheira de hidromassagem é feita em ABS e co-extrudado com uma película de acrílico. Aí que ele te dá toda a resistência ao risco que o ABS não teria. Então, o acrílico me dá essa característica de brilho e sendo bastante ornamental. Tá? Então, seriam essa, de maneira bastante simplificada, que eu teria que falar sobre os plásticos de engenharia. Então, como complemento aqui, o plástico de engenharia representa, dentro do consumo de plástico, em torno de 7% do consumo total que nós falamos. Mas dentro desses plásticos de engenharia, nós podemos, então, utilizar em outras maneiras bastante na área médica também. Tá? Costuma também fazer uma ligeira confusão, o policarbonato. Então, o policarbonato, além de vir, antigamente ele vinha do fogênio, hoje ele vem mais em outra tecnologia bastante moderna, que ele vem de uma fonte renovável, que é o dióxido de carbono ou monóxido de carbono, aí que eu vou fazer o nosso policarbonato. São novas tecnologias polimerizadas. Mas para substituir o policarbonato, existe outro superplástico com melhores propriedades, tá? Que não é a intenção de eu falar agora. Tá? Então, seria mais ou menos isso que eu queria abordar com vocês. E nesse largo tempo de experiência trabalhando com plásticos, eu tenho editado 4 livros. Então, o livro Plástico de Engenharia, em parceria com o professor Hélio Webeck. Eu tenho um outro livro editado, que é Modos para Injeção de Termoplástico. Eu tenho um outro livro editado, que é para a peça soprada, que é injeção e extrusão de plástico, e tem outro livro que é sobre injeção de plástico, produtividade com qualidade. Aqui em parceria com o professor Marcelo Ueck e aqui em parceria com o engenheiro José Fernando Albuquerque Machado. Então, já editando o próximo livro, que é Extrusão de Plástico, sobre todos os diferentes tipos de processos que utilizam no processo de extrusão. Então, seria de maneira bastante rápida, bastante confusa agora no início, devido à minha não preparação dos slides, que ficou um pouco deslocada aí para poder discutir mais esses assuntos com mais profundidade. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e a comissão por ter me convidado para fazer essa palestra bastante ampla. Porque, na verdade, essa palestra, no mínimo, só sobre plástico de engenharia, tem um livro aqui que tem todas as propriedades dos plásticos. Então, todos que eu listei lá naquela pirâmide, nós conseguimos escrever aqui todas as propriedades desses materiais. Inclusive do policilênico, né, considerado, entre aspas, um polímero de engenharia, é um polímero de uso geral. Né? Então, essa é a minha pequena contribuição hoje para você. Desculpe aqui a minha correria, né? O meu nervosismo, de mesmo tendo 50 anos de experiência em plástico. Obrigado, gente. Faz parte, doutor Júlio, faz parte. Faz parte. Tá, nós agradecemos ao doutor Júlio Arada, doutor em nanociências e materiais avançados. Nós temos alguns minutos
Eu poderia para usar você mais 2 responder minutos. perguntas dos nossos congressistas. Então, deixa eu usar mais 2 colocações. Pois não. Aproveitando o embalo aqui, já que eu tenho mais 2 minutos, é sobre a classificação que eu falei. Eu não falei em polipropileno, não falei em polietileno. E também não falei nos elastômeros, que é o outro grupo, e o dos termofix. O nosso amigo o Felipe falou muito da área dos elastômeros, que é o poliuretano e os elastômeros. Então, dentro da classificação do plástico, a gente divide em várias famílias. Então, eu peguei aqui, me convidaram para falar sobre polímeros rígidos. Eu falei sobre polímeros rígidos, senão eu tenho que abordar. Polipropileno é um polímero rígido. Se eu colocar carga nele, ele vai se tornar um polímero rígido. Então, essa é só uma pequena defesa, autodefesa que eu estou fazendo perante vocês. Doutor Júlio, primeira Sim, pergunta que chegou aqui do Marco Juarez Reicher. Tanto se fala, em geral, por gente que desconhece o assunto nas mídias sociais, que os plásticos têm bisfenol. Sabemos que não é verdade esta generalização. Ele pede um esclarecimento a esse respeito. O bisfenol somente é utilizado mais para a fabricação do policarbonato. E ele praticamente está sendo substituído pelo monóxido de carbono ou dióxido de carbono, que nós fazemos uma nova reação química para a obtenção dessa molécula para a fabricação do policarbonato. E mesmo policarbonato, mesmo bisfenol A, que antigamente a gente usava na fabricação da mamadeira, não tem problema nenhum para liberação desse bisfenol A. A que temperatura vai volatilizar o bisfenol A? Acima de 250 graus. Aqui a temperatura, eu iria, vamos dizer, nós bebemos muita mamadeira de policarbonato na nossa época. Nós morremos, não, nós estamos vivos aqui. Então, não é essa temperatura de ferver da mamadeira que vai liberar vamos chamar esses elementos nocivos à saúde. Então, não existe essa visão errônea dos livros. Desculpe falar assim, mas é a grande verdade que tem que ser dita. Doutor Júlio, em função do nosso tempo, nós queremos mais uma vez agradecer a sua participação no nosso evento, no Congresso Brasileiro do Plástico. Suas considerações finais, por favor. Para a nova geração que está vindo por aí, então, atentar, por exemplo, na primeira slide que eu apresentei, que são as fontes renováveis e a nova fonte que nós estamos falando, o CHON, carbono, hidrogênio e oxigênio, porque nós vamos, no futuro bastante próximo, usar as nossas fontes energéticas do carbono, hidrogênio e oxigênio para fazer os plásticos. Então, o plástico é um material que vai continuar as gerações futuras, quando os materiais praticamente estão limitados. E o plástico, nós vamos fazer novas combinações, novos tipos de plástico. Não novo tipo, mas uma nova combinação das suas fontes de matéria-prima. E é um material totalmente reciclável. E em outros materiais não são tão recicláveis quanto é o plástico. Então, essa é a minha consideração que eu deixaria como desafio para as novas gerações. E tem a nanotecnologia que vem ajudar todas as propriedades que ainda podem ser carentes no plástico, que eu acho que não. Como o nosso Alessandro Felipe falou, sobre usando nanotecnologia como elemento para combater fungos, bactérias e vírus. Então, fazendo essa junção, essa combinação, nós temos um super material. Essa é a minha. Então, o plástico terá vida perene para as próximas gerações. Eu não sei daqui mais quantos milhares de anos pela frente nós vamos ter. A humanidade vai ter, se ela não sucumbir esse ano. Muito bem, doutor Júlio Harada. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no Congresso.